Fala, turma linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade, certo, ao estudo de ecologia. E pessoal, na aula passada nós trabalhamos a parte teórica ali, certo, sobre o ciclo do nitrogênio. E aí foi explicado, tá certo? Nós explicamos vários processos, vimos, certo, como você está aqui, olha, tudo direitinho, tudo detalhado. E nesta aula nós iremos fazer questões referentes, certo, ao ciclo do nitrogênio. E aí, turminha, como eu disse a vocês, né? Para que vocês consigam aí o resultado que vocês tanto querem, vocês têm que treinar bastante questões, certo? A partir disso, nós vamos para a primeira questão. Veja aí como o IF cobrou essa questão aqui. Veja. Em agricultura, é amplamente utilizado o plano de rotação de culturas. Na agricultura, é muito comum se utilizar o plano de rotação de culturas, onde diferentes espécies vegetais são sucessivamente cultivadas em um mesmo terreno. Neste processo, muitas vezes são cultivadas leguminosas, pois essas plantas, quais plantas? Estas plantas, as leguminosas. Pessoal, quem assistiu à aula passada lembra que as leguminosas são aquelas plantas que possuem um fruto no formato de quê? No formato de vagem. Tipo o quê, professor? Tipo feijão, tipo a ervilha, certo? Olha aqui o feijão que eu coloquei desse lado, ó. Desculpe-me, na rotação de cultura, certo? É comum nós alternarmos, por exemplo, plantei milho, depois eu planto feijão, depois eu planto outra coisa, certo? Depois planto novamente feijão, depois planto milho, e assim eu vou alternando, tá certo? Plantando ali é, é, as leguminosas. Porque as leguminosas, pessoal, elas, tá certo? Costumam ter em suas raízes bactérias associadas em uma relação mutualística. E essas bactérias que estão na raiz do feijão, por exemplo, ela deixa o solo rico em quê? Então vamos ver aqui o que a questão pediu, certo? Olha, nesse processo, muitas vezes são cultivadas leguminosas. Em qual processo? Na rotação de culturas, certo? São cultivadas leguminosas, pois estas plantas associam-se a quê? O que é que tem nas raízes das leguminosas? Tem bactérias, sim ou não? Sim, tem bactérias. Então pode ser a letra A, pode ser a letra B, tá certo? Olha, tem fungos que enriquecem o solo, tá certo? Tá dizendo aqui que tem fungos que enriquecem o solo com compostos nitrogenados. Não são fungos que estão associados às raízes das leguminosas, captando, fazendo ali a fixação de nitrogênio. São bactérias. Depois a letra D está dizendo que temos nemátodos. O que seria isso? Nemátodos são vermes, certo? Não são nemátodos que existem ali nas raízes que vão enriquecer o solo com compostos fosforados. Não é disso que eu estou falando. As raízes das leguminosas, o que nós temos são bactérias, certo? Depois a letra E diz que tem bactérias que tornam suas raízes fasciculadas, atendendo ao efeito da erosão. Pessoal, a raiz fasciculada é aquela raiz no formato de cabeleira, dá para entender isso? Veja, as bactérias que estão associadas à raiz do feijão é para tornar a raiz fasciculada, é isso que acontece? Não, né? Então aqui está o quê? Incorreto. E aí, pessoal, veja, por que é importante plantar essas leguminosas desse plano de rotação de cultura? Vamos lá ver o que é que traz aqui a letra A. Veja, nessas leguminosas há bactérias, tá certo? Que enriquecem o solo com compostos sulfurosos. Essas bactérias não enriquecem o solo com compostos sulfurosos, certo? Então isso aqui está o quê? Correto. Gabarito, letra B, não é isso? Olha, há bactérias nas raízes de quem? Das leguminosas que deixam o solo rico em compostos nitrogenados, pois as bactérias que estão aqui nas raízes, elas fazem um processo chamado de quê? Vocês lembram da aula passada? Processo chamado de fixação de nitrogênio, certo? Não esqueçam disso, olha. Bactérias do gênero Rhizobium que estão associadas, bactérias do gênero quê? Rhizobium, elas estão associadas às raízes das leguminosas e elas fazem a fixação de quê? A fixação do nitrogênio. E depois o nitrogênio vai passar por diversos processos. Veja bem, observe a figura ao lado. O que é que eu tenho aqui nessa figura ao lado? Eu tenho uma planta, tá certo? Obviamente aqui, olha. E essa planta aqui, ela tem as raízes. São as raízes aqui, ó.
As raízes dessas plantas têm o quê? Tem nódulos, certo? Você está vendo aqui que existem os nódulos, olha. Tá vendo? Então, observe a figura, nós observamos. Vamos ver agora o que a questão pede, não é isso? Tá? Os nódulos formados nas raízes das leguminosas. Pessoal, esses nódulos aqui são resultado de quê? Da colonização, certo? Por bactérias fixadoras de nitrogênio. Foi isso que a questão anterior fez referência. Então, essas leguminosas têm esses nódulos aqui, ó, por conta de quê? Da associação mutualística com bactérias que fixam o quê? O nitrogênio. Aí, continuando aqui o texto, veja. Devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes das leguminosas, exemplo de leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, certo? Devido a esses nódulos, as sementes de quem? Das leguminosas, como o quê? Olha, tá aqui, ó. A soja, são boas armazenadoras de quê? Pessoal, as leguminosas, elas fixam o quê? Elas fixam o nitrogênio, tá certo? Através, olha, das bactérias existentes nas suas raízes, tá certo? Na verdade, são as bactérias que fazem ali a fixação de quê? Do nitrogênio. E devido a esses nódulos nas raízes, que são causados por conta de quê? Das bactérias, a soja vai ter a semente rica em quê? Em amido, em carboidrato? Não, né? Em carboidratos, amido é um exemplo de carboidrato, pessoal. Não, também não, né? Em lipídios, gorduras? Não. O que vai ser rico, ela vai ser rica em quê? Em proteínas, pois as proteínas são formados por aminoácidos, tá certo? E os aminoácidos, a constituição dos aminoácidos precisa de quê? Do nitrogênio. Uma vez que essas proteínas são formadas por aminoácidos, e esses aminoácidos, olha, precisam do nitrogênio para ser posto, na composição dele tem nitrogênio. Logo, se o aminoácido forma proteína, e aqui, olha, essas plantas fixam nitrogênio, né? É isso? Então, essas plantas vão ser ricas em quê? Em proteínas. Sementes das leguminosas vão ser ricas em proteínas, certinho? Gabarito, letra D. Tudo tranquilo, né, pessoal? Que resolvam muitas, muitas e muitas questões. O canal promete resolver muitas questões para que você chegue no vestibular e aí destrua tudo, certo? Então deixa o like aqui no está sendo útil. Compartilhe com o seu coleguinha aí para que ele também alcance aí a aprovação que ele tanto deseja, não é isso? Certo, turma? Vamos para mais uma. Durante o período de desova, os salmões do hemisfério norte são depositados no ecossistema 80 quilos de nitrogênios derivados da captura desses peixes pelos ossos. Esse cálculo foi realizado para uma extensão de 250 metros de rio. Aí, de acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para o ciclo do nitrogênio no ecossistema do hemisfério norte. A ausência de bactérias do gênero nitrosomonas, desculpe-me, pode provocar nesse ecossistema. Pessoal, aí você tem que lembrar, veja, que era que as nitrosomonas faziam, certo? As nitrosomonas, elas pegavam o que? A amônia e convertia em nitrito, tá certo? Então aqui, observe, as nitrosomonas, elas pegavam o que? A função delas, certo? É pegar a amônia e converter em quê? Em nitrito. Se você não está compreendendo isso, você vai ter que dar uma passadinha na aula anterior, na aula que eu expliquei o ciclo, certo? Nitrosomonas é um grupo de bactéria que ela pega amônia e converte em que? Nitrito, certo? Nitrito. Então veja, olha, aí depois esse nitrito vai ser convertido em que? Em nitrato. É isso? Em nitrato. Através de quais bactérias? Através de um grupo de bactérias chamado de Nitrobacter. Nitrobacter é o grupo de bactérias que faz o quê? Vai de nitrito para nitrato. Mas o que é que a nitrosomona faz? Ela vai da amônia, ela converte a amônia em quê? Em nitrito. Vou circular aqui para você, veja. Certo? Então veja o comando aqui, ó. De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos
salmão é um importante fator para o ciclo do nitrogênio no ecossistema do hemisfério norte. A ausência de bactérias do gênero Nitrosomonas pode provocar o quê? Vamos ver a letra A se cabe. Diminuição da disponibilidade de nitrato, com consequente redução da absorção desse íon pelas plantas. Pessoal, veja, se as nitrosomonas não existem, certo? O que é que vai acontecer? A amônia não vai ser convertida em quê? Em nitrito. E se não vai ter nitrito, também não vai ter o quê? Consequentemente depois, o nitrato. Pois o nitrato é resultado de quê? Da transformação de nitrito em nitrato pelas nitrobacter. Mas antes de ter nitrato, último, certo? Eu tive que ter o quê? Um nitrito. Se eu tirar as nitrosomonas, não vai converter a amônia em nitrito e, consequentemente, nós não teremos depois o quê? Nós não teremos, certo? O nitrato. Então, pessoal, aqui o gabarito é a letra o quê? Gabarito aqui vai ser letra A. Por que vai ser letra A? Porque não vai ter nitrato se eu tirar as nitrosomonas. Porque só vai ter nitrato se a nitrosomona converter amônia em nitrito, tá certo? Depois o nitrito vai ser convertido em quê? Nitrato por outra bactéria. Mas para que essa nitrobacter aqui forme o nitrato, eu tenho que antes a nitrosomona, tá certo? Formar o nitrito. Converter ali amônia em nitrito. Então vai haver diminuição da disponibilidade de nitrato, com consequência da redução desse íon, da absorção desse íon pelas plantas. Porque eu não sei se vocês esqueceram, mas as plantas gostam de que de absorver o nitrato, certo? Não esqueçam disso. Certinho, o gabarito aqui, olha, letra A. Vamos ver o erro das outras. Olha, se eu tirar as nitrosomonas, o que é que vai acontecer? Elevação de nitrito. Pessoal, a nitrosomona, ela é responsável por transformar amônia em nitrito. É isso que eu disse, olha. Transforma amônia em nitrito. Está dizendo na questão B, se eu tirar as nitrosomonas, vai elevar a quantidade de nitrito. Vai elevar a quantidade de nitrito? Claro que não, né? Pois eu preciso das nitrosomonas para formação de nitrito. Está dizendo que vai elevar a quantidade de nitrito, então está errado. Do solo e consequente intoxicação dos micro-organismos. Está errado isso, né? Depois, letra C, olha. Se eu tirar as nitrosomonas, vai haver o aumento do processo de nitrificação, com consequente elevação da absorção de nitrito pelas plantas. Pessoal, não vai ter nitrito, pois é ela que converte, tá certo? A amônia em nitrito. E outra coisa, o que seria a nitrificação? Quem estava na aula passada, certo? Vai lembrar que a nitrificação é o processo que vai pega desde a amônia, certo? Para nitrito e desde o nitrito para o quê? Nitrato. Tudo isso aqui, olha, de amônia para nitrito e de nitrito para nitrato, se eu englobar tudo isso, é o que aqui? Eu tenho o processo de nitrificação, certo? Mas se eu tirar a nitrosomona, eu vou aumentar o processo de nitrificação, eu vou dificultar. Eu vou dificultar, né? Isso então aqui está também o quê? Errado, certo? Olha, a letra B está errado. A letra C está errada. Vamos ver a letra D, o que é que trouxe. Olha, vai haver queda de bactérias do gênero Rhizobium. Não sei se vocês lembram, mas as Rhizobiums, elas estão, tá certo? Associadas às raízes das leguminosas. E elas vêm antes das nitrosomonas. Por quê? Veja, a Rhizobium, digamos, ela estaria aqui, ó. Aqui tem uma leguminosa. Aqui está a raiz da leguminosa. Aqui estaria quem? As Rhizobiums, fazendo a fixação do nitrogênio, tá certo, turma? Então, quando, tá certo? É, a ausência ali de bactérias do gênero nitrosomonas, que você está vendo aqui, olha, o texto está falando se tiver ausência de nitrosomonas. A letra D está dizendo que vai ter queda das risóbios. Não vai ter por quê? Porque as risóbios, olha elas aqui, certo? Veja se vocês entendem. As risóbios, elas se encontram antes das nitrosomonas, pois elas estão envolvidas na etapa de fixação de nitrogênio, certo? Depois a letra E. O que é que a letra E diz? Olha, vai haver aqui, o que é que vai haver? Redução do íon amônio e consequente diminuição da síntese de clorofila. Pessoal, vejam, redução do íon amônio, o que é que está dizendo aqui? Olha, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu, por exemplo, quando a risóbio fixa o nitrogênio, tá certo?
esse nitrogênio depois é transformado em amônia ou amônio, certo? Não é a nitrosomona que forma amônio ou amônio, certo? Então, eu falar que vai reduzir o amônio por conta da ausência da nitrosomona vai estar errado, porque o amônio é formado antes da ação dessas bactérias. Consequente diminuição da síntese de clorofila, o pigmento ali responsável pela fotossíntese, tá certo? Não está, digamos assim, tão relacionado nesse momento com esta ação, tá certo? Com esta ação de retirada ali da nitrosomona. Pessoal, não esqueça que as plantas absorvem sim amônia. Aliás, elas podem absorver sim amônia, nitrito, mas é tóxico, certo? O que elas gostam de absorver mesmo é o quê? Nitrato, certo? A letra E também está errada, olha. Não há redução do amônio. Por que não há redução do amônio? Me digam. Porque o amônio vem antes da ação das nitrosomonas, certo? Veja que questão bem elaborada, certo? Vamos para mais uma. Olha o Enem 2023, né, como cobrou esta questão. Veja bem, o ciclo do nitrogênio, novamente, olha como cai ele, é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismo, mais especificamente por bactérias, certo? Então tá o ciclo do nitrogênio aí, você tá vendo, e aí eu vou ter etapas, e essas etapas aí são desempenhadas por meio de micro-organismos, bactérias, procariotos, certo? Ou cianobactérias também. E o grupo dos micro-organismos decompositores, olha, decompositores. Dos decompositores, pessoal, eu tenho, além de bactérias, quem? Eu tenho os fungos, certo? E bactérias, não esqueça disso. Aqui eu vou ter fungos, certo? E bactérias. Os decompositores vão ser compostos por isso, certo? Agora veja o que a Enem perguntou. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, ou seja, se eu exterminasse, se eu acabasse com os decompositores, qual etapa seria, digamos assim, bloqueada? Não ocorreria. Qual etapa não ocorreria? Veja como o Enem, tá certo? Cobrou esta questão. Qual é a etapa que vai ser bloqueada ali, que não vai acontecer se tirarmos os decompositores? Se tirarmos os fungos e as bactérias que fazem a decomposição. Qual seria? Aí, para isso, o menino teria que saber, certo? As etapas que estão acontecendo aqui, olha. Quando o gás nitrogênio, tá certo? Ele é, digamos assim, retirado da atmosfera e transformado em amônia, eu tenho primeiro ali, tá certo? Um processo que vai acontecer o quê? A fixação do nitrogênio, tá certo? Depois a amonificação, não é isso? Olha aqui, ó, a fixação do nitrogênio, depois forma ali a amonificação, e ali eu vou ter a amônia. E faz isso são quem? São bactérias, tá certo? Faz isso são bactérias, mas não são bactérias decompositoras. Então aqui, pessoal, olha, o número um não é, tá certo? O número um não é o gabarito. Agora veja, de amônia para nitrito. Qual o nome do processo? Quem lembra? De amônia para nitrito, o nome do processo aqui, olha, tá certo? O nome do processo aqui é nitrosação, certo? Nitrosação, pessoal, é um processo realizado por meio de bactérias, certo? Aqui o número 3, ó. O número 3 está indo de amônia para nitrito. O nome do processo é nitrosação, certo? E o nome das bactérias que fazem isso, vocês lembram ainda? São as bactérias do gênero Nitrosomonas, certo? Nitrosomonas, as bactérias que fazem isso. Mas elas não são decompositoras. Então aqui, olha, não é decomposição. Então o número 3 também não é. O 1 não é, tá certo? Porque não está acontecendo decomposição. E nem o 3 é. Então 1 e 3 não é o gabarito, certo? Vamos lá ver. Número 4. O que é que está acontecendo aqui no número 4? Me diga. Número 4, pessoal, eu estou indo de nitrito para quê? Para nitrato. Quando eu vou de nitrito para nitrato, eu tenho uma nitratação, certo? Nitratação vai de nitrito para nitrato. Quem é que faz isso, pessoal? É um grupo de bactérias. Quem lembra o nome do grupo de bactéria? É o grupo de bactéria chamado do gênero, tá certo? Nitrobacter. Nitrobacter é um gênero de bactéria que converte o quê? Nitrito em nitrato, mas elas não são decompositoras. Não está acontecendo aqui decomposição, certo?
E aqui, pessoal, eu tenho um nitrato, a forma legal que a planta gosta de absorver, mas parte desse nitrato vai retornar, vai ser convertido em gás nitrogênio, N2, certo? E vai retornar para a atmosfera através de um processo de quê? Vocês lembram ainda? É um processo de desnitrificação, tá certo? O que é a desnitrificação? A desnitrificação, digam-me aí, é pegar um nitrato, converter em gás nitrogênio, fechando aqui o nosso ciclo. E quem faz isso? Quero ver se vocês lembram ainda. O processo é desnitrificação. Quem faz isso são bactérias do gênero Pseudomonas. Eu vou ter as Pseudomonas. Está tudo explicado na nossa aula anterior, certo? São as bactérias que fazem isso. Pessoal, então veja, o número 4 teve a nitratação, não é decomposição, certo? De nitrito para nitrato, nitratação. E de nitrato para gás nitrogênio é uma desnitrificação. Então, o 4 não é decomposição, não fala de decompositores aqui, então eu tiro. E o 5 também não é, que aqui é desnitrificação e não decomposição, certo? Então, o que foi que sobrou para nós, certo? O 2. Então, o 2 aqui é o nosso gabarito. Por que o 2 é o gabarito? Detritos, restos orgânicos ali, ó, vão ser o quê? Decompostos. E no processo de decomposição, não sei se vocês lembram ainda, a decomposição realizada por quem, professor? Realizada por fungos e bactérias, tá certo? Específicos, né? Fungos e bactérias decompositores. Nesse processo de decomposição, há também a formação ali, a liberação ali de quê? De amônia. Então, se os decompositores fossem exterminados, o 2 aqui, ó, não aconteceria. Porque para degradar esses detritos aqui, para fazer essa decomposição, eu preciso de quem? Dos decompositores. Gabarito, letra B. Pessoal, não esqueçam de um detalhe aqui importante. Veja, de amônia para nitrito é nitrosação, certo? E de nitrito para nitrato é nitratação. E esses dois momentos aqui que acontecem se resumem a, desculpe-me aqui, se resume ao processo de quê? Se resume ao processo de, nós estudamos e pode cair, tá certo? Aí eu quero que vocês lembrem-se de tudo. Nitrificação. Na nitrificação, eu vou ter esses dois momentos, certo? Olha, nitrificação. Vai ter. A primeira etapa aqui vai ser a nitrosação e a segunda etapa vai ser a nitratação. A nitrificação envolve os dois, certinho? Espero que vocês tenham compreendido tudo, certo? Mas qualquer observação, coloquem aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho, tá certo? Para que ele também aprenda o conteúdo, fique bem atento aí às questões, bem, tá certo? Aquecido mesmo, para que vocês cheguem aí na prova, no vestibular, no Enem, por exemplo, certo? É uma prova de concurso também, por que não, né? E consiga resolver tudo e ver que o ciclo do nitrogênio não é tão difícil quando de fato nós estudamos de forma a compreender o ciclo, compreender os processos e resolvendo bastante questões, certo? Fiquem bem, tchau, tchau e até mais.